Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é a terceira meditação sobre o glorioso São José. Iniciemos relembrando que todas as quartas-feiras do ano são dedicadas a São José. Portanto, quarta-feira é dia de rezar ao pai adotivo de Jesus. Além disso, todo mês de março, em cujo dia 19 se comemora sua grande festa, é dedicado a ele. Os papas encorajam também a pedirmos o socorro de São José na hora da morte, seja de um ente querido, seja de nossa própria. Padres, bispos, pais de família, todos podem e devem recorrer a São José, pois ele será um porto seguro, um guia incomparável para nos levar ao caminho do céu e do bem. José, como já foi dito, era um judeu religioso e praticante. Ele consagrou o menino Jesus no templo logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, sobretudo pela Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém, conversando com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. O santo patriarca estava sempre com Jesus. Tendo sido encontrado no templo por Maria e José, Jesus voltou com eles para sua casa em Nazaré e viveu com José até sua morte, obedecendo-lhe como um pai. Meditemos agora sobre a santa vida de José em companhia de Jesus e Maria. Naquela família não havia maior preocupação que a maior glória de Deus. Seus únicos pensamentos e desejos eram agradar a Deus. Não se falava de nada, a não ser do amor que os homens devem dar a Deus e do amor de Deus pelos homens, principalmente mandando ao mundo seu Filho único, para sofrer e terminar sua vida em um mar de dores e desprezos, para lhe dar a salvação. Maria e José, que muito bem conheciam as Escrituras, com quantas lágrimas deviam falar na presença de Jesus de sua paixão e morte. Com que ternura deviam falar de como, segundo Isaías, seu amado filho deveria ser o homem das dores e de desprezos, tão deformado pelos inimigos que nada restasse de sua beleza, que os açoites haveriam de rasgar e de lacerar sua carne, até que parecesse um leproso, coberto de chagas e feridas, que seu amado filho haveria de tudo sofrer paciente, sem abrir a boca para lamentar de tanto tormento, como um cordeiro que se deixa levar à morte, que finalmente haveria de terminar a vida em tormentos, pregados em uma cruz infame, entre dois ladrões. Imaginemos os sentimentos de dor e de amor que essas conversas deveriam despertar no coração de José. Lembremos, ao contrário, a alegria de José de ter encontrado Jesus no templo. Soube, afinal, que o menino se afastava dele pela glória de seu eterno Pai, e não por sua falta de amor. Caminhando ainda nessa meditação, vamos refletir no amor de José por sua santa esposa. Ela era a mais bela das mulheres, como nunca houvera outra. Era a mais humilde e mansa, a mais pura, a mais obediente, a mais amante de Deus, como nunca houve nem jamais haverá entre os homens e os anjos. Merecia por isso o amor de José, que tanto amava as suas virtudes. Pense no amor que sabia ser amado por Maria, que em seu amor preferia seu esposo a todas as criaturas. De sua parte, ele a considerava predileta de Deus, escolhida para ser a mãe de seu filho unigênito. Por todos esses motivos, como deveria ser grande o amor do justo, agradecido José por sua amável esposa. Pense depois no amor de José tinha por Jesus. Tendo o Senhor escolhido José como pai de Jesus, certamente lhe infundiu no coração um amor de pai,
o pai de um filho tão amável, que era ao mesmo tempo seu Deus. O amor de José não era puramente humano, como o amor dos outros pais. Era um amor sobre-humano, vendo na mesma pessoa seu filho e seu Deus. Por segura revelação divina que lhe fizera o anjo, sabia José que aquele menino que o acompanhava sempre era o Verbo divino que, por amor aos homens, mas especialmente dele, se fizera homem. Sabia que ele mesmo o escolhera entre todos para ser guarda de sua vida e queria ser chamado de filho seu. Considere agora um incêndio de santo amor devia arder no coração de José, ao pensar em tudo isso, ao ver seu senhor que, como rapaz, lhe prestava serviços, abrindo ou fechando a carpintaria, ajudando-o a serrar a madeira, manejando a plana e o eixó, recolhendo as farpas e varrendo o chão. E lhe obedecia em tudo o que mandava, sem nada fazer sem sua ordem, e o via como seu pai. Que sentimentos enchia seu coração ao carregá-lo ao colo, ao acariciá-lo e ao receber os carinhos daquele doce menino, ao ouvir suas palavras de vida eterna, que, como setas de amor, feriam seu coração. E mais ainda, quando viu os santos exemplos de todas as virtudes que lhe dava aquele jovem divino. A convivência prolongada entre pessoas que se amam pode, às vezes, esfriar o amor, porque as pessoas, quanto mais se relacionam, tanto mais conhecem os defeitos uns dos outros. Isso não acontecia com José. Quanto mais convivia com Jesus, tanto mais conhecia sua santidade. Imagine o quanto José amou Jesus. São José teve papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus, enquanto pessoa humana. Claro, Jesus é Filho de Deus, porém, se analisarmos o comportamento de Jesus do ponto de vista humano, veremos que ele, Jesus, foi um menino e um homem que teve um pai presente, piedoso e influente. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo, desde os evangelhos. Por isso, São José é um dos maiores santos dos nossos tempos. Caminhando um pouco mais, vamos meditar sobre o Salmo 116, versículo 15. É preciosa diante do Senhor a morte de seus santos. São José, depois de ter servido fielmente a Jesus e Maria na casa de Nazaré, chegou ao fim de sua vida, cercado pelos anjos e tendo a presença do Rei dos Anjos e de Maria, sua esposa, um de cada lado no seu pobre leito. Nessa doce e honrosa companhia, em uma paz de paraíso, deixou essa vida. Diante de tal esposa, de tal filho, o Redentor, foi muito doce e preciosa a morte de José. E como lhe poderia ser amarga a morte, se morria nos braços da vida? Quem poderia explicar ou compreender a pura doçura e as consolações, as felizes esperanças, os atos de resignação, as chamas de caridade que inspiravam o coração de José, as palavras de vida eterna que Jesus e Maria lhe diziam naqueles últimos instantes de vida? É muito razoável, pois, a opinião de São Francisco de Sales, segundo o qual São José morreu de puro amor a Deus. Essa foi a morte do nosso santo, toda plácida e suave, porque sua vida foi sempre santa. Certamente, grande será o consolo de quem receber nessa hora a proteção de São José. Se a ele um Deus obedeceu, certamente lhe obedecerão os demônios, expulsos pelo santo e impedindo de tentar seus devotos na hora da morte. Feliz a alma que nesse momento é assistida por esse grande advogado, ao qual, por ter morrido com a assistência de Jesus e de Maria, e por ter livrado Jesus menino dos perigos da morte na fuga para o Egito, mereceu o privilégio de ser o protetor da boa morte e livrar seus devotos moribundos do perigo da morte eterna. A mais importante do que a morte é a glória de São José. São Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 25, versículo 21, afirma: muito bem
empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu te confiarei muito. Vem, alegra-te com o teu patrão. É nessa concepção de bom e fiel que podemos entender a glória que Deus concede a seus santos no céu. Corresponde à santidade com que viveram na terra. Para compreender a santidade de São José, basta olharmos para o que o Evangelho sempre nos diz. José, seu noivo, sendo um homem justo. Mateus capítulo 1, versículo 19. Um homem justo é um homem de todas as virtudes. Quem falha em apenas uma virtude não pode ser chamado de justo. Se o Espírito Santo chama José de justo ao ser escolhido como esposo de Maria, imaginemos a grandeza do seu amor a Deus e das virtudes que cultivou em suas conversas e na convivência com sua santa esposa, modelo perfeito de todas as virtudes. Se uma palavra apenas de Maria bastou para santificar João Batista e atrair sobre Isabel a plenitude do Espírito Santo, a que a santidade não chegou à bela alma de José, com a companhia e familiaridade de mais de 20 anos com Maria? E mais, quanto não terá ele crescido em virtudes e méritos ao viver tanto tempo sempre ao lado da santidade em pessoa que era Jesus, servindo-o, alimentando-o e dando assistência nessa terra? Se Deus promete recompensar quem dá a um pobre um simples copo de água por seu amor, qual terá sido no céu a glória de José, que salvou das mãos de Herodes, vestiu-o e o alimentou, tantas vezes levou-o no colo e educou com tanto afeito? Certamente devemos crer que a vida de São José na presença de Jesus e de Maria era uma contínua oração, rica de fé, de confiança, de amor e de entrega e de oferta. Ora, se o prêmio corresponde aos méritos da vida, pense qual será a glória de José no paraíso. Santo Agostinho compara os outros santos com as estrelas, mas José ao sol. Padre Soares diz ser muito razoável pensar que José, depois de Maria, supera em méritos a glória de todos os outros santos. Encerrando essa meditação, vamos novamente refletir sobre a mensagem deixada por Santa Teresinha. Gostaria de convencer todos a serem devotos deste santo, pela experiência que temos dos grandes favores que ele nos obtém de Deus. Não nos esqueçamos jamais que tudo em José é relativo a Jesus e a Maria, assim como todas as graças recebidas pela Virgem Maria advêm de sua condição de Mãe de Deus. Todos os bens espirituais recebidos por São José provêm de sua missão de ser guardião da Sagrada Família. Chegando ao fim dessa série, onde meditamos a vida de São José como pai e homem de fé, vamos encerrar rezando a oração que o Papa Francisco dedicou a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Encerramos assim o Pensando Católico de hoje. Momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Participe deixando seu like, comentário ou sugerindo um assunto. E até o próximo Pensando Católico.